Lucas, capítulo 4, versículo 13, diz assim: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar com entendimento, com foco, que o Senhor me dê o Seu poder para pregar a Sua mensagem com o Teu poder esta manhã. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã. E um trecho curto que nós lemos hoje da Bíblia, do Evangelho de Lucas, mas o versículo 13, ele está tratando do episódio que é relatado no mesmo capítulo, capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Lucas 1, 12, nós temos a tentação de Cristo. Quando Cristo foi batizado, logo após o seu batismo, ele foi para o deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites, e ele foi tentado pelo diabo. Isso que a gente lê aqui, acabando o diabo toda a tentação. Que tentação? A tentação que o diabo aplicou, trouxe, causou em Cristo nesse tempo que ele estava no deserto. Lembrando que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Passar 40 dias sem comer não é nada impossível para um ser humano. Já foi feito muitas vezes, não só apenas em jejuns propositais, mas às vezes devido a algum acidente, algum desastre, uma catástrofe, um acidente. Muitas pessoas passaram 30, 40 dias sem comer e não causa mal à saúde. Inclusive dizem que após uns 2, 3, 4 dias sem comer, até a fome passa, você não sente fome mais. Então, ficar sem comer 40 dias não é normal, mas não é nada perigoso sequer, né? Agora, beber, você ficar 40 dias sem beber, você, uma pessoa normal, humanamente, morre. Muito menos 40 dias sem beber no deserto. Tá? Então, 40 dias sem comer, ok, mas 40 dias sem beber é algo realmente divino, é algo miraculoso, especialmente visto que é no deserto. Mas não pense, então, que isso foi um evento único ou isolado. Não foi apenas uma vez, acabando o diabo toda a tentação e foi embora. Não foi uma vez, não foi nem 3 vezes, porque na realidade o diabo tentou Cristo em 3 formas. Não vamos ler a história, mas se você ler a história depois, de Lucas 4, 1 a 12, a gente vê que ele tentou Cristo primeiro com alimento. Ele falou: se você é o filho de Deus, a Bíblia fala, e tendo ele não comido, estava com fome, aí veio o diabo e falou: se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus falou o quê? Não só de pão o homem viverá. Então ele tentou várias vezes, tentou ele com alimento, tentou ele com proteção. Se você é o filho de Deus, se lance daqui, e os anjos vão te pegar. Jesus falou o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Depois tentou ele com poder, mostrou todas as nações do mundo e falou: se você se me adorar agora, eu lhe darei a glória das nações. Jesus respondeu com o quê? Louvarás apenas ao Senhor Deus. Então, não foi uma ocasião e nem foram 3 ocasiões. Na realidade, o diabo, ele está sempre nos tentando em ocasiões diferentes, de formas diferentes, e nós precisamos entender que a tentação do nosso inimigo era constante. Era constante. Não é que ele vem, uma vez ele veio. Não, uma vez ele veio. Ele vem e virá. Quando? Toda hora, o tempo todo. Ele vai vir várias, repetidas vezes. E hoje, então, eu quero falar sobre o tema: o diabo ausentou-se por um tempo. E é justamente o que a gente leu no versículo 14. E acabado o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Não fala que ele ausentou-se dele, fim da conversa. Não, ausentou-se dele por um tempo. Por quê? Porque depois de um tempo, ele voltaria. Então o diabo pode até se ausentar das nossas vidas, a tentação pode até se ausentar por um tempo, mas ela volta. Nós nunca vamos ter a vitória completa sobre a tentação nessa vida. Lembrando que tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou na vida dele. Então, ser tentado não é pecado. O fato que o diabo veio e tentou Jesus com poder, com proteção, com alimento, a regrazinha que tem poder, proteção e provisão, não quer dizer que aquilo foi pecado. Não, ser tentado não é pecado. Então, nós temos que entender que a batalha é constante, o diabo vem, ele pode até parar por um tempo, mas ele volta, não é constante. E lá em 1 Coríntios 10, 13, fala assim: não veio sobre vós tentação, senão humana,
mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, aqui Deus está dizendo que toda tentação que a gente tem, quando fala assim, não veio sobre vós tentação senão humana, o que ele quer dizer é o seguinte: você e eu, nós não temos uma tentação que não é comum para todo mundo. Todo mundo tem toda tentação. Todos nós somos tentados em todas as coisas. Cristo, lá em Hebreus, fala que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, sendo tentado como nós em todas as coisas, porém sem pecado. Então, a grande diferença é essa. Cristo foi tentado, mas nunca pecou. Nós somos tentados, ora resistimos, ora caímos. Mas a verdade é que todo mundo é tentado. A tentação ela é comum para a condição humana. Então não é tanto uma questão de quantas vezes a gente vai resistir, ou quantas vezes vamos ser tentados. A gente tem noção de que junto com a tentação, Deus permite, Deus dá uma saída. E Deus nunca deixa a gente ser tentado mais do que a gente pode. Olha o que fala aqui. Mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, quando a gente cai na tentação, cai no pecado da tentação, nós caímos porque nós escolhemos. Porque Deus fala aqui que Ele não vai deixar a gente ser tentado mais do que a gente pode aguentar. Aí você fala, pastor, mas eu não resisti, eu não aguentei. Mas podia. Se eu e você realmente não pudéssemos resistir, Deus não iria permitir aquela tentação. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Aqui está dizendo aqui, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Por que Ele é fiel, entre outras coisas? Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas Deus não pode tirar a tentação? Pode. E por que não tira? Porque Ele sabe que você pode, que eu posso sustentar aquela tentação. E se houvesse uma tentação que Deus falasse, não, essa tentação Ele não vai resistir. Então, sabe uma coisa? Eu sou fiel. Eu não vou permitir uma coisa que eu sei que ele vai cair. Eu não vou deixar acontecer uma coisa dele que eu sei que ele vai entrar em pecado. Então, eu sou fiel, eu não vou permitir essa daqui que eu sei que essa aqui ele não vai aguentar. Essa aqui ele não vai suportar. Agora essa daqui ele suporta. Então eu vou deixar. Entendeu? Então quando a gente decide pecar, não é porque a tentação foi grande demais. Não. Foi, pastor, foi. Cuidado, porque você está chamando Deus de infiel e mentiroso. Chamam Deus de infiel e ele falou que era fiel e não ia deixar. Então, se você insistir dizendo que você, porque eu não pude, então está chamando Deus de infiel, está chamando Deus de mentiroso. Está muito sério. Nós temos que entender, sempre que somos tentados, é porque nós podemos suportar, nós podemos vencer, nós não precisamos cair no pecado. Tá? Deus não vai permitir alguma coisa em nossa vida que vai nos causar pecar. Por quê? Porque Ele é fiel. É fiel. Mas olha o que acontece aqui. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape. Então Deus fala assim, essa tentação é muito. Ele não vai aguentar, ela não vai resistir. Então, essa eu não vou permitir. Diabo, nem chegue perto com essa conversa aí. Nem chegue perto, porque essa daqui eu estou proibindo. Não estou permitindo. Essa não, essa é muito para ele. Talvez no futuro ele possa aguentar, mas hoje ele não aguenta não. Então, tira daqui, tudo bem. Agora, essa daqui eu sei que ele aguenta. E não só sei que ele aguenta, mas junto com a tentação, eu vou dar o escape. Eu vou dar a saída. Eu vou dar a solução. O que fala aqui, olha. Mas antes, com a tentação, dará também o escape. Então, a tentação que você tem, duas coisas. Uma, nós podemos vencer. E dois, tem saída. Tem o escape. Tem a tangente. Por isso que nós não precisamos cair na tentação. E quando nós caímos na tentação, é porque nós escolhemos, e nós escolhemos não tomar o escape, a saída. Eu vou dar um exemplo. Se aqui na igreja está pegando fogo, chamas, fumaça, nós temos duas saídas, né? Tem aquela saída lá atrás e tem a saída aqui do lado. Você pode usar qualquer uma das saídas. Pastor, mas eu não gostei dessa saída, eu não gostei daquela saída, eu não vou sair.
Você pode ficar, mas o fogo e a fumaça vão lhe pegar. Então, assim, Deus ele pode até permitir o fogo, a tentação, mas ele fala, ó, a saída está ali, o escape está ali. Agora, se você não quer tomar o escape, então você ficou e se queimou porque quis. Porque Deus deu o escape. Deus nunca vai trancar você numa sala, por exemplo, com fogo, e trancar as duas saídas. Ele nunca vai dar tentação sem junto dar uma saída. Ele sempre vai deixar uma saída. Sempre. Por quê? Porque ele é fiel. Ele tranca você num quarto, numa sala, em chamas, tranca as portas e fala, não se queime. Eu não quero você nem com cheiro de fumaça, viu? Sim, Deus. E por que me trancou aqui dentro, no meio do incêndio, e trancou as duas portas? Isso é o quê? Isso não é ser fiel. Isso é ser injusto. Deus não é injusto. Então ele pode até permitir o fogo, mas ele fala, o escape está ali, ó. Ele é fiel. Ele só permite a tentação quando junto vem o escape. E continua aqui, ó. Antes, veja só, mas Deus é fiel, que não vos tentará acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape. Para quê? Para que a possais suportar. Para que a gente possa suportar, vencer, não cair na tentação, Deus sempre dá um escape, sempre tem uma porta, sempre tem uma saída. E quando nós escolhemos não tomar a saída, nós vamos nos queimar. É tão simples quanto isso. Nós vamos nos queimar. Agora, porque a gente escolheu. Porque a pessoa esperta, ela foge. Tá? Mas aqui o que nós vemos é que no último dia em que Cristo foi tentado, no último dia daqueles 40 dias no deserto, fala sobre essas três proteções, né? Tentações de proteção, provisão e poder. Mas não quer dizer que nesses 40 dias Cristo foi tentado só 3 vezes em 3 coisas. Não. Ele foi tentado nessas coisas que nós sabemos porque está relatado, porque está escrito. Mas não quer dizer que durante 40 dias o diabo veio para ele 3 vezes. Não. Eu imagino, não posso mostrar, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele veio diversas vezes, todos os dias, tentar Cristo. E não só 3 vezes durante os 40 dias. Tá? Mas cada uma das tentações tem uma saída. No caso aqui, Jesus estava com fome, o diabo veio, tentou ele, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus poderia muito bem, sabe o que ter feito? Eu estou com fome, eu vou transformar essas pedras em pães. Aliás, em pães não, em pizza, melhor ainda. Ele não fez isso. Ele também foi tentado na questão do orgulho. Se eu sou filho de Deus, claro que eu sou filho de Deus. E eu vou lhe mostrar que eu sou filho de Deus. Tá vendo essas pedras aqui? Tá vendo aqui, ó? Bolos de chocolate. Pudim de doce de leite. Não, ele poderia ter feito o que ele quisesse. Mas não, ele humildemente falou o quê? Falou o quê para o diabo? Nem só de pão o homem viverá. Qual foi a saída? Nesse caso, a saída foi a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus, de alguma forma. Então, sempre que vier a tentação, sempre haverá também uma saída, um escape. Lá em Hebreus 4, versículo 15, eu mencionei esse versículo agora há pouco, eu vou ler para você, Hebreus 4,15, que fala, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, toda a tentação que eu e você temos e vamos ter, Cristo teve. Cristo teve, enquanto estava aqui na terra. Tá? Então, ele foi tentado, sofreu tentação, nunca pecou. E o versículo 13, que a gente leu, de Lucas 4, acabando o diabo de toda a tentação, ausentou-se por um tempo. Ele sempre vai voltar. Sim, pastor, e quando é que eu vou me ver livre da tentação? Quando Jesus voltar e arrebatar os salvos. Pronto. Aí acabou. Aí nós vamos ter esse corpo transformado. Lembrando disso, o diabo tem um grande aliado. O que, pastor? O nosso coração, a nossa carne. Ele só precisa fazer assim, ó, soprar de leve. Ele não precisa trabalhar muito, porque a nossa carne já se encarrega. O nosso coração é mau, é enganoso, é perverso.
Quem o conhecerá? A Bíblia fala. Então, o diabo tem um aliado em nossa natureza humana. Já tem um aliado. Inclusive, a primeira piada de crente que eu ouvi foi essa. Eu vou compartilhar a primeira piada de crente que eu ouvi anos atrás. Conta a história que o culto acabou, o pastor está fechando a igreja, aí fechou tudo, ia-se embora, aí o pastor viu o diabo sentado no murinho assim, da igreja, chorando, sussurrando lá, chorando. Aí o pastor foi, ô diabo, fazendo o que aqui na igreja? Aí o diabo lá se lamentando, ele falou, tudo bem, diga, qual o seu problema, diabo? Qual o seu problema? Em que eu posso ajudar você, diabo? E o diabo falou assim, sabe o que é, pastor? Tudo sou eu, todo mundo culpa a mim, tudo sou eu. Indicando o quê? Ele falou, culpa ele coisas que eu não fiz, né? A crentalhada toda, acabou o culto, foi embora para casa, tudo dizendo, não, eu pequei, mas foi o diabo, eu fiz isso, foi o diabo que me fez fazer, não, foi o diabo. E o diabo falou, não fui eu. Entendeu? E o diabo ficou triste porque todo mundo culpa ele. Veja bem, eu não estou aqui tirando culpa do diabo, longe de mim fazer isso. Mas eu digo uma coisa, o diabo não precisa se ocupar muito com a gente, não. Por quê? Porque nós temos a carne. E o diabo não tem que fazer muita... É só ele apertar uns botões, dar umas futucadas com vara curta, entendeu? Ele não precisa fazer muita coisa, não, para nossa carne já querer tomar frente. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque ele se ausenta por algum tempo, mas ele volta. Ele volta. E ele nos deixa em excelentes mãos. Que mãos, pastor? Nas mãos da nossa própria carne, que é pecaminosa. Lá em Gálatas, capítulo 5, fala as obras da carne. Né? É uma lista triste. Triste. Começa lá em cima, começa a falar, vai de mal a pior. Aquelas obras da carne, elas estão presentes no coração de todo homem. Todo ser humano tem aquelas obras da carne dormentes, sementes no coração. Ou seja, todos nós temos a capacidade, nós temos o potencial de cometer todas aquelas coisas. Por quê? Porque são obras da carne. Nós temos carne, nós somos carnais. Por isso que eu digo, no arrebatamento, nosso corpo carnal vai ser transformado num piscar de olhos, em um corpo glorificado, que não vai ter mais esse coração mau, perverso, enganoso. Não vai ter mais a natureza humana, não vai ter mais o velho homem, que o apóstolo Paulo chama. Não vai ter mais, e isso vai ser erradicado. Nós só teremos a natureza divina. Então não vai ter mais tentação, o diabo não vai nos tentar, nossa carne não vai nos tentar, nosso coração não vai nos enganar, o mundo não vai poder nos influenciar. Aí sim nós vamos parar de pecar. Nem que se a gente quisesse, a gente vai poder pecar. Só que a gente não vai nem querer. Agora, até esse dia do arrebatamento, que vai do arrebatamento até o resto da eternidade, nós ficaremos nesse estado de total purificação, total pureza. Não vamos nem ter que fazer força, porque não temos mais o coração humano, a carne humana, o diabo, o mundo, nada. Tudo isso, Agora, até aquele dia, nós vamos ter que enfrentar diversas vezes, constantemente, tentações, com o potencial de cair nessas tentações. Então, o que a gente faz é tentar evitar a tentação. Já falei outras vezes sobre isso. Pastor, devemos evitar o pecado? Com certeza devemos evitar o pecado. Mas muito mais melhor do que evitar o pecado é evitar o quê? A tentação. Porque se você evita a tentação, você está um passo mais longe do pecado. Vou dar um exemplo. Suponhamos que aqui desse lado é o pecado. É o pecado. Seja lá o que for, pecado. Aqui é o pecado. O ato pecaminoso, pecou. Aqui é a tentação. Aqui não é pecado. Jesus, o pecado, nós vemos, foi pecado. Foi tentado e nunca pecou. Então aqui é a tentação. Aqui está o pecado, aqui está a tentação. Se eu só evito o pecado, eu corro o risco de estar em constante o quê? Tentação. Agora, aqui eu evitando a tentação. Então, aqui é o pecado, eu evito o pecado, mas eu estou aonde? Na tentação. Então devemos evitar o pecado. Mas se você só evita o pecado, você cai na tentação. E na tentação, se você escorregar, tropeçar, soluçar, tu cai. Tu cai aonde?
no pecado. Agora, se a gente andar aqui, evitando não só o pecado, mas evitando também a tentação, aqui também não é pecado, como aqui não é pecado. Mas se eu cair aqui, eu vou cair em tentação, eu não vou cair na tentação para o pecado. Então, nós devemos sempre estar andando um passo além da tentação, para estar 2 passos além do pecado. Se eu, porventura, cair nessa posição, eu vou estar em tentação. Se eu tropeçar, eu tropecei em tentação. Vou dar um exemplo. Beber é pecado, certo? Não beber água, claro, mas beber bebida alcoólica é pecado? É pecado. Tá? Como tantos outros. Fofocar é pecado. Então, o que acontece? Se eu estiver bebendo e fofocando, pior fazendo os 2 juntos, é pior ainda, né? Eu estou aqui. Então, o que eu faço? Bom, eu não vou beber. Aprende uma coisa, pastor. É pecado, então, eu sentar numa mesa de bar com amigos que estão bebendo, mas eu estou tomando suco, guaraná, Coca-Cola, água, chupando gelo. Eu não estou bebendo, pastor. Também não estou pecando, pastor. Não, você não está pecando. Tá bem? Pecando aqui, ó, você está bebendo. Está tomando refrigerante, você está aqui. Mas o que é isso aqui? Tentação. Por que tentação? Você está com seus amigos, sentado numa mesa, tem bebida na mesa. Seus amigos vão dizer, oxe, vai, bebe. Sua igreja não deixa não, é? Seu pastor não deixa não, é? Você tem essa história, né? E você é proibido, é? Eles mandam em você, é? Tudo isso é o quê? Tentação. Então o que você faz? Você vem para cá, ó. O que é aqui? Você não senta numa mesa onde tem bebida. Você não senta com quem está bebendo. Ah, pastor, eu não estou bebendo. Eu sei, mas você faz o quê? Você vai para cá. Você vai fugir da tentação. Ô, fulano, vem aqui sentar, tomar uma guaraná com a gente. Eu sei que você não bebe. Vem tomar guaraná com a gente. Não, obrigado, eu vou para casa. Não, mas você toma guaraná, não precisa beber. Não, eu vou para casa. Por quê? Porque se eu sentar, eu estou aqui, ó. E se eu cair, eu caio aqui. Agora, se eu falo, não, eu vou para casa, ou vou para outro canto, eu estou evitando o quê? A tentação. Entendeu? Quando eu caio, eu não vou cair no pecado. Mesma coisa com fofoca. Fofoca é aqui. Então o que você faz? Não ande com gente que fofoca. Por quê? Porque quem leva fofoca gosta de ouvir uma fofoca. Né? Então, eu não vou fofocar, mas você está naquela rodinha com os fofoqueiros, o que acontece? Você vai ser tentado. Eu sei de uma que você não vai acreditar. Entendeu? Então o que você faz? Você evita aquelas rodinhas. Por quê? Porque se você só evitar falar, tu vai ficar ali coçando, doido para falar. O que você faz? Evite aquela rodinha para a língua não coçar. Dá para entender o que eu estou falando, né? Então, não evite só o pecado, evite a tentação. E tem outra coisa que a Bíblia fala. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. Alguém passa, vê você sentada numa rodinha ali no bar, você não está bebendo. Você está bebendo água, mas quem olha pensa que está tomando cachaça. Isso é o quê? Aparência do mal. Você está andando assim, vê a rodinha, 3, 4 pessoas, e só ali, ó, a fofoca correndo solta. Você está no meio, você não está dizendo uma palavra. Vão achar o quê? Ali, olha quem está lá no meio das fofocas, olha lá. E tem outra questão na fofoca. Quando você ouve, você vai ter que guardar aquilo. E não tem coisa pior do que ouvir fofoca. Por quê? A gente quer o quê? Quer passar adiante aquela fofoca. Então é melhor nem ouvir. Não. Sem dizer que muitas vezes é mentira ou exagero. Tem essa, né? Mas aquilo fica ali. Aquilo vai comendo o seu juízo. Vai mudando a sua ideia de uma certa pessoa. E aquilo pode não ser verdade, pode ser exagero. Mentira. Então, a melhor coisa que a gente faz para fugir da tentação e fugir da aparência do mal, porque se você está fugindo da aparência do mal, se a gente está fugindo da aparência do pecado, a gente vai estar fugindo do quê? Da tentação. Porque o mal, o pecado é aqui. Se eu fugir da aparência que é aqui, eu estou aqui. Que é o quê? Evitando a tentação, um passo além do pecado. Entendeu? Agora, quando a gente brinca com a tentação,
Ah, vou parar de fumar. Parou de fumar? Pronto. Então não come cigarro. Não, vou guardar um aqui na gaveta. Vai que dá uma vontade. Não, se você já está preparando, já está fazendo provisão para o pecado, então já perdeu a batalha. É só uma questão de tempo você cair. O que você faz? Ah, pastor, mas eu tenho um maço todinho aqui. Corta. Ah, vou dar para alguém. Dá para alguém. Dá aquilo para alguém. Dá pecado para alguém, não. Pega aquilo, ó. Rasga, picota, joga no mato, esquece aquilo. Pronto, você tem que fazer assim. Tá? Não fique guardando. Não, vou guardar um cigarro aqui, porque se der vontade. Vou guardar umas latinhas na geladeira, caso descer. Não, não faça isso. Tá? Não ande com pecado na geladeira, no bolso, na gaveta. Você já está planejando cair. Você já está preparando a receita para a queda. Não façamos isso. Tá? Vamos ficar um passo além da aparência, vamos ficar um passo além do pecado, um passo além da tentação. É o melhor que a gente faz. Amém? E vamos orar.